Você sabe qual que é o pior sentimento do mundo? O pior sentimento que alguma pessoa pode vir a sentir? Bom, eu estava esses dias conversando com o nosso professor de japonês da nossa escola de idiomas. A gente está desenvolvendo a nova versão do curso de japonês, do programa japonês online. E a gente estava conversando sobre pessoas que dizem que querem aprender japonês, começam a estudar alguma coisa, mas depois se conclui que era apenas uma vontade passageira, né? Ela mesma conclui que era só uma vontade passageira e acaba largando. E a discussão era se é nosso papel alertar essas pessoas quando a gente identifica que é uma vontade passageira ou não, né? Ou deixar que ela tente e vá em frente. E eu sou da opinião de que a gente tem que realmente deixar. Eu acredito muito na ideia de investimento em derrotas, né? Que é quando você tem uma intuição de que alguma coisa pode dar certo, você vai lá, tenta, você faz um auto-feedback daquilo e decide se você vai continuar ou não, ou se vai mudar o trajeto, né? Isso que é investir em derrotas. E o que acontece é o seguinte: primeiro que a gente nunca sabe se uma coisa é uma vontade passageira ou não, é o tempo que diz isso pra gente. Toda criança, né, já teve vontade de começar a fazer várias coisas, né? Ah, quero tocar piano, quero jogar futebol. Eu já fiz as duas coisas: tocar piano, jogar futebol, natação, treinar aikido, um monte de coisa que eu comecei e larguei. E todo mundo tem essas coisas, né? E só que o que acontece? Pode ser que uma dessas coisas que a gente tentou fazer poderia ser a coisa que a gente ia gostar de fazer pelo resto da vida, fazer uma puta diferença na nossa própria vida. E no meu caso foi quando eu comecei a estudar japonês. E se na época, sei lá, os meus pais tivessem falado: ah não, porque essa é uma vontade passageira, você já parou de estudar piano, parou de jogar futebol, isso aí você vai parar também, então você não vai poder tentar porque é só uma vontade passageira. Se tivessem feito isso naquele momento, e eles não fizeram, né? Deu muito bom que meus pais sempre me apoiaram nisso daí. Se tivesse feito, poderia ser que eu nunca teria tentado e nunca teria encontrado, né, aquele estudo que acabou mudando minha vida em relação, inclusive de modo profissional. A gente nunca sabe o que é uma vontade passageira antes do tempo dizer isso pra gente. Então, quando a gente sente uma vontade de começar alguma coisa, eu acho que a gente tem que começar. A gente tem que ter em mente a ideia de investir em derrotas. Tá tudo bem se a gente parar depois, né? A gente começa, larga e depois porque encontrou outras prioridades. E tem um aprendizado desse processo. A gente funciona desse jeito, né? Até a gente encontrar o que a gente quer fazer, até a gente encontrar o nosso caminho, a gente vai testar várias coisas e não tem como escapar disso daí. Talvez algumas pessoas, por sorte do acaso, né? Na primeira tentativa delas de fazer alguma coisa, quando era criancinha, ela já encontrou o que ela queria fazer pelo resto da vida, mas na maioria das vezes não é o caso. Não é o caso da maioria, a gente não pode contar com isso. Para a gente encontrar aquilo que a gente ama fazer, a gente vai ter que testar e talvez 99% daquilo a gente vai largar, né? Vai descartar. Só que aquela uma coisa que a gente encontrar vai fazer uma diferença tão grande para nós e depois para o legado que a gente poder deixar em relação a isso para o mundo e para as pessoas, que compensa todas as outras coisas que a gente largou. E aí nisso entra qual que é o pior sentimento que uma pessoa pode sentir. Eu nunca senti isso porque não chegou meu momento ainda, mas vários lugares aí falam a mesma coisa, que o pior sentimento que uma pessoa pode sentir é no leito de morte dela, quando ela estiver bem no fim da vida dela, quando não tiver mais tempo para fazer muita coisa, ela se arrepender de coisas que não fez. Na maioria das vezes as pessoas não se arrependem daquilo que elas fizeram, elas se arrependem daquilo que elas não fizeram. E quando a gente fica lutando contra uma vontade nossa de fazer determinada coisa, porque a gente fica pensando: ah, mas será que é isso que eu quero mesmo? Mas será que isso vai dar futuro? Mas será que isso aquilo? Será que isso aqui não sei o quê? E vai postergando, o que acontece? A gente aumenta a probabilidade de, quando a gente chegar no fim da vida, acontecer esse sentimento. Agora não dá mais tempo e tudo que eu queria ter feito na minha vida era, sei lá, viajar para tal país, estudar determinada língua, trabalhar com tal coisa, tocar determinado instrumento, ir para tal lugar, fazer tal coisa, trabalhar com não sei isso, e aí não dá mais tempo. Então, para a gente não chegar nesse momento, vamos acreditar nas nossas vontades, acreditar na nossa intuição, sempre tendo o pé no chão de que a gente vai tomar decisões que a gente vai largar depois, que as coisas vão mudar e tá tudo bem, né? A gente sempre coloca uma carga, talvez muito pesada em cima disso daí, né? Tudo que começa tem que ir até o fim e tal.
Mas as coisas não são muito bem assim. A gente pode começar uma coisa, ver se é o que a gente gosta. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente buscar aprender, todas as experiências que a gente tiver, elas vão trazer aprendizado para nós. Né? Não existe o fracasso, na verdade, ele é não tentar alguma coisa. Quando você tenta fazer alguma coisa, só existe duas situações. Ou você tem sucesso, ou você tem aprendizado. Né? Quando você não tem sucesso, quando não é o que você queria, você vai conseguir extrair aprendizado. O fracasso é quando você nem tenta, porque aí você nem aprende e nem tem sucesso. Mas é isso aí, vamos seguir a nossa intuição com as coisas que a gente quer fazer. O pior sentimento do mundo que uma pessoa pode ter é o arrependimento das coisas que a gente não fez quando definitivamente não dá mais tempo de fazer. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um comentário dizendo o que você achou. Eu vejo você aí no próximo vídeo. Tchau!